Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Árabe Comunicativo Oral. Nesta aula, nós vamos aprender a conjugação do verbo laisa. Nesta aula, vamos aprender a conjugação do verbo laisa e na aula passada, nós aprendemos a conjugação do verbo darasa, que significa estudar. E antes da conjugação do verbo darasa, aprendemos aprendemos os pronomes pessoais de sujeito. E usamos esses pronomes pessoais de sujeito para poder conjugar o verbo darasa, e os mesmos pronomes vamos usar para poder conjugar o verbo laisa. Aliás, não só os pronomes, como também vamos tentar estabelecer um paralelismo entre o verbo darasa e o verbo laisa. Por que vamos fazer isso? Porque o verbo laisa é um verbo irregular, o verbo darasa é um verbo regular. Portanto, nós vamos querer saber em que medida a conjugação do verbo laisa se difere da conjugação do verbo darasa, que é um verbo regular. E, portanto, verá que não há tanta diferença assim. Dessa forma, a sua conjugação é simples. Muito bem. Na aula passada, nós vimos a conjugação do verbo darasa e falamos sobre isso em detalhes. De modo a não prolongar este vídeo e não ser muito repetitivo, aqui está a tabela, é isso que vimos. Huwa darasa, huma darasa, hum darasu, hiya darasat, huma darasata, hunna darasna. Anta darasta, antuma darastuma, antum darastum, anti darasti, antuma darastuma, antunna darastunna. Ana darastu e nahnu darasna. Isso é o que vimos. Agora, para esta aula, vamos nos focar na conjugação do verbo laisa. Claro, vamos mais uma vez fazer aquela revisão habitual, ok? Nunca é demais saber, nunca é demais repetir, saber, quer dizer, repetir, rever, aprender de novo para não esquecer e assim por diante. Portanto, temos aqui singular, dual e plural. Na língua árabe, nós temos três números: singular, dual e plural. Singular refere-se a uma única pessoa, um único objeto, e plural em árabe começa a partir de 3. Por que eles decidiram organizar desse jeito? Eu não sei. Eles decidiram assim, é língua deles. Portanto, você está a aprender, aprenda tal como eles organizaram. Aliás, nós também nem sabemos por que o português foi organizado do jeito que foi organizado. Portanto, é assim que aprendemos, é assim que a língua está. Os outros decidiram, nós simplesmente aprendemos e usamos para comunicar. Portanto, mais uma vez, em árabe, é singular, 3 em diante é plural. Portanto, 3, 4, 5, 1000, 1 milhão, 10 milhões, tudo é plural. 2 em árabe é dual. Portanto, dual significa dual, 2. Não é singular e não é plural, é dual. Ok? 1 é singular, 3 é plural, 2 é dual. Quer dizer, é como se eu estivesse a dizer 1 é singular, 3 é plural e 2 é 2. É assim que em árabe está organizado. Ao passo que em português, 1 é singular, 2 é plural, 3 continua plural, 4 continua plural, assim em diante. Muito bem. Outra coisa que vimos também é que em árabe tem 3 pessoas, tal como português. A única diferença aqui é que na organização nós temos terceira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa. Isso é uma questão de organização e, claro, se você já estudou, já viu a aula passada sobre a conjugação do verbo darasa, você entendeu por que está organizado desse jeito. É mais para simplificar e não para complicar, ok? Primeiro temos a terceira pessoa, depois temos a segunda pessoa e, por fim, temos a primeira pessoa. Agora, nós no português, primeiro temos a primeira pessoa, depois temos a segunda pessoa e por fim temos a terceira pessoa. Isso é uma questão mesmo de organização. Depois temos aqui singular, masculino, feminino. Masculino, feminino. O que isso significa? Significa que
significa o quê? Que em árabe temos apenas masculino e feminino. Em inglês nós temos masculino e feminino neutro. Os ingleses também organizaram da maneira deles. Veja, cada qual com a sua língua organiza a sua casa do jeito que quer. Em inglês nós temos masculino, feminino, neutro. 3. Em português nós temos masculino e feminino. Em árabe temos também masculino e feminino. Portanto, está simplificado. A única diferença é que nem sempre um nome que é masculino em árabe é masculino também em português. Às vezes não há essa coincidência. Nós vimos o caso de caneta, por exemplo. Caneta. Em português nós dizemos a caneta é feminino, a caneta feminino, mas esse mesmo objeto em árabe é masculino, é considerado masculino. Por quê? Não sei, é coisa deles. O fato é que quando você estiver a aprender um nome em árabe, aprenda o nome e depois aprenda juntamente também o gênero. Isso é masculino ou é feminino? Isso para evitar aquela confusão que cria o maior mico. Por exemplo, suponha que você esteja a falar português e você diga eu tenho uma caneta bonito. As pessoas olham para si, tipo, ei, uau, caneta bonito. Não pode. Deve ser caneta bonita. Então, para evitar essa situação desagradável em português, para evitar em árabe, então, aprenda em árabe o respectivo gênero para você falar corretamente em árabe. E não dizer uma situação como caneta bonito e dizer em árabe erradamente e causar o maior mico. Você não quer isso. E eu nem quero isso para si. E nem para mim. Nem para ninguém. Portanto, aprenda o nome árabe juntamente com o seu gênero. Ok. Daqui nós temos os pronomes. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Huwa, huma, hum. Ok? Memorize assim os pronomes árabes. Os pronomes pessoais. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Mais uma vez. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. São esses os pronomes em árabe. Não terminei? Aqui estão. Exatamente. Ok. Posto isso, vamos à conjugação do verbo laisa. Huwa laisa. Huwa laisa. Huwa laisa. Sobre o uso, o emprego, o significado, veremos lá para diante. Ok? Neste exato momento, estamos a falar da sua morfologia, das suas modificações em diferentes conjugações. Huwa laisa. Tal como nós falamos, temos essa organização. Laisa, huwa laisa. Terceira pessoa, masculino singular. Terceira pessoa, masculino singular. Este laisa, a partir daqui, nós vamos deduzir as diferentes pessoas. Ok? É por isso mesmo que está organizado desse jeito. Primeiro, a terceira pessoa, masculino singular, huwa. Então, vejamos. Como é que nós temos o dual? Como é que se forma o dual em árabe? O dual, simplesmente, a partir do singular, você coloca o alif, já tem dual. Huwa laisa. Huwa laisa. Aqui está. Huwa laisa. E como é que se forma o masculino singular? Hum. Hum leisu. Portanto, deste leisa, o que é que você faz? Este fatha, você muda para dhamma. E depois coloca aqui o waw de prolongamento. Leisu. E coloca aqui o alif. Leisu. Por que esse alif está aqui? É só para enfeitar. Já falamos sobre isso. Não tem outra função neste nível, excepto enfeitar. Muito bem. Portanto,
é o que temos aqui. Hum leisu. Agora, para o feminino, hiya leisat. Leisat. Portanto, a partir deste leisa, a partir deste leisa, nós simplesmente colocamos este tá com sukun. Leisat, leisat. Portanto, huwa leisa, hiya leisat, hiya leisat. Como você pode ver, qual é a função? É simplesmente para distinguir, ok? Leisa é masculino. Por que é masculino? Porque não tem o tá com sukun. Leisat é feminino. Por que é feminino? Porque tem o tá com sukun. Só isso só. Ok? Agora, para formar o dual, a terceira pessoa, feminino, dual, neste leisat, vamos mudar este sukun para o tá e vamos colocar aqui o alif. Leisata, hiya leisata, é o que temos aqui. Portanto, desculpa, não hiya, huma leisata, para o masculino. Huma leisa, para o feminino. Huma leisata. Tá vendo? É assim que funciona. De onde que isto parte? Parte do singular. Ok? Isto parte do singular. Temos aqui. Huwa leisa. Huma leisa. Hiya leisat. Huma leisata. Tá vendo? É assim que está. Ok? Agora vamos para hunna. Hunna lasna. Hunna lasna. Hunna lasna. Aqui nós vamos analisar. Como é que nós iniciamos a nossa análise? Nas primeiras 5 conjugações, 1, 2, 3, 4, 5. Nas primeiras 5 conjugações, nós notamos que o leisa, o sukun, não o sukun, a letra sin tem uma vogal, ok? Leisa tem vogal, o sin no huma leisa também tem vogal, o sin no hum tem vogal, é vogal diferente do ama, mas mesmo assim é vogal, aqui está. No hiya leisat tem vogal fatha, aqui está a vogal. No huma tem vogal também fatha. Porém, a partir de hunna, temos aqui lasna. O sin já tem sukun, como podemos ver. Portanto, temos aqui hunna lasna. Eu disse a partir daqui, porque as conjugações seguintes tomam como base aqui las. Portanto, anta lasta, antuma lastuma, antum lastum, anti lasti, antuma lastuma, antuna lastunna, ana lastu, nahnu lasna, ana lastu, nahnu lasna. Portanto, vamos falar sobre isto. Veja, tal como eu mencionei, nas primeiras 5 conjugações, a letra sin tem vogal, ok? Tá aqui vogal fatha, tá aqui vogal fatha, tá aqui vogal dhamma, é vogal diferente, mas é vogal. Está aqui vogal fatha, está aqui vogal fatha. A partir de hunna, a letra sin tem kasra. Não, desculpa, não é kasra, isso é sukun. Está aqui sukun, está aqui sukun, está aqui sukun, ok? Portanto, podemos ver que a partir de hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, a partir de todas essas pessoas, a letra sin do laisa já tem sukun. Então, a pergunta que se faz é: o que exatamente acontece com o verbo
quando a letra sin ganha sukun. O que acontece com o verbo é que a vogal ya, não a vogal, a letra ya do laisa desaparece, tal como nós podemos ver. Ok? Veja que aqui nós não estamos a dizer, aqui nós estamos a dizer laisna, não, estamos a dizer lasna. Deixa-me escrever aqui para poder explicar. O verbo inicial é este. Laisa. Laisa. Este é, perdão. Este é que é o verbo inicial. Laisa. Laisa. Ok? Dissemos que as primeiras 5 pessoas, a letra sin, porque a nossa atenção na conjugação está aqui, na letra sin. Ok? Vimos que nas primeiras 5 pessoas, essa letra sin tem vogal. Portanto, huwa leisa, está aqui. Huma leisa, continua a vogal. Leisu é vogal do ama, mas mesmo assim é vogal. Depois, hiya leisat, continua com vogal. Huma leisata, continua a vogal. A partir de hunna lasna, aí essa letra sin já ganha o sukun. Já ganha sukun, então deixa-me escrever aqui. Como é que... Temos assim, lai. Dissemos que a partir de hunna, aqui está hunna, a partir de hunna, a letra sin ganha sukun. Então, temos aqui assim, e essa letra sin ganha sukun. Ok? Essa letra sin. O nosso foco está nessa letra sin. A nossa atenção está nessa letra sin. Ganha sukun. Então, eu coloco o sukun aqui. Então, era laisa e agora temos a letra sin com sukun. Existe uma regra muito simples em árabe. A regra simples em árabe diz o seguinte, que 2 sukuns não podem aparecer em sequência. Isto é, nós não podemos ter 2 sukuns em árabe sequenciados. Veja, temos aqui o primeiro sukun, depois temos aqui o segundo sukun. Isto não pode acontecer. Isto aqui pode acontecer, veja, aqui temos sukun e a seguir temos vogal. Aqui pode. Ok? Portanto, aqui temos vogal, lá, depois temos sukun, depois temos vogal. Aqui pode. Agora, aqui temos vogal, aqui temos sukun e depois temos outro sukun. Isso não pode acontecer. Ok? Se acontece uma situação de termos 2 sukuns seguidos, então devemos fazer alguma coisa. Alguma coisa deve ser feita. E para este caso concreto, o que é que nós vamos fazer? Um sukun deve ir embora. Ok? Um sukun com a sua respectiva letra desaparece. E qual é o sukun que vai desaparecer? É este aqui. Então, vamos apagar, vai desaparecer, vai embora, juntamente com os seus pontinhos. E fica assim, las. Ok? Agora, a partir daqui, já podemos colocar aqueles prefixos. Lasna, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Notou a diferença? Notou a diferença? Portanto, isto significa o quê? Que este é um verbo irregular porque aqui aconteceu uma irregularidade. Tínhamos laisa, mas porque precisamos de colocar aqui o sukun, então o ya desapareceu. Porém, eu posso fazer aqui uma comparação. Deixa-me fazer a seguinte comparação. Eu vou escrever aqui o verbo que vimos na aula anterior, sa.
Temos aqui darasa e o verbo que estamos a ver agora é laisa. Laisa. Veja aqui, para o verbo darasa, este é um verbo regular porque nós temos aqui 3 vogais. Da, ra, sa. Temos aqui fatha, fatha, fatha. Regular. Cada letra tem a sua respectiva vogal. Agora, aqui temos apenas 2 vogais. Temos fatha e temos fatha. Aqui temos sukun. E já sabemos que sukun significa ausência de vogal. Quando uma letra não tem fatha, não tem kasra, não tem dhamma, então significa que essa letra tem sukun. O sukun representa ausência de vogal. Ok? Ausência de vogal. Muito bem. Vejamos aqui. Se nós temos darasa, depois de hunna, a letra sin ganha sukun. Então, eu venho para aqui e coloco sukun. Aqui está o sukun. Você observa que aqui está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque temos aqui este sukun, que está com a letra sin, mas antes dela temos 2 vogais. Então, nós lemos sem confusão daras, daras. Portanto, não temos o caso de 2 sukuns consecutivos. Porém, no verbo laisa, nós precisamos, na letra sin, para colocarmos aqueles sufixos, darasna, darasta, darastun, darasti, darastuma, darastuna, nós precisamos dessa letra ter o sukun. Então, a gente vem para aqui e coloca o sukun. Está aqui. Colocamos o sukun. Porém, logo que colocamos o sukun e precisamos desse sukun aqui, notamos que temos esse sukun anterior e, portanto, já temos 2 sukuns consecutivos. Então, um sukun deve ir embora. Não pode ser este sukun que está com letra sin, porque precisamos, aliás, acabamos de colocar, então vamos eliminar este sukun junto com a sua letra. Tudo isso vai embora. Então, em vez de lais, fica las. Las. Enquanto que para daras, continua normal. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna, darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Agora, para laisa, fica laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. É assim que funciona. Note que eu estou a conjugar aqui os verbos e não estou a usar os pronomes, porque em árabe não é obrigatório o uso dos pronomes. Aliás, não só não é obrigatório, como também é mais usado, os verbos são mais usados sem os pronomes do que com os pronomes. Ok? É mais fácil eu dizer darastu, é mais rápido até do que ainda ter que dizer ana darastu. Porque quando eu digo darastu, você já sabe que estou a falar de mim. Darastu, ana darastu. É assim que funciona. Aliás, também deveria ser a mesma coisa em português mesmo, porque quando eu digo estudo, ok? Estudo árabe. Você já sabe que estou a falar de eu, porque esse estudo só refere-se a eu. Então, uma vez que já está subentendido, podemos eliminar. Eu digo somente estudo árabe, estudas francês, falo alemão, falas chinês, mas não, nós sempre colocamos, ei, eu estudo francês, tu falas chinês. Agora, em árabe, é comum não usar os pronomes, esses pronomes pessoais, usa diretamente ali o verbo. Darastu, darasna, darasat, darasa, darasata, darasa, darasu, darasna, darastum. É assim que acontece. Ok. Espero que com essa explicação você possa ter entendido. Espero que com essa explicação você possa ter entendido a conjugação
do verbo laisa. Conjugação do verbo laisa. Agora, em termos do seu emprego, aqui o foco é mesmo a conjugação. Nas nossas aulas de conversação que nós temos tido no âmbito do curso de árabe comunicativo oral, nas nossas aulas de conjugação, de uma forma gradual, nós vamos usando esses pronomes, esses verbos, não só esses, também outros verbos, e você vai entender outros verbos a partir desses, porque é assim mesmo que se aprende uma língua, um idioma. Um idioma você não aprende tudo de uma vez, não. Você aprende o essencial, e depois é a sua capacidade, ok? É através da sua capacidade que você consegue, a partir do que você já sabe, adquirir o que você não sabe. Portanto, quer dizer, não sou eu como ninguém seria capaz de criar um livro ou um curso, um manual, contendo todos os verbos que você vai precisar. Conjugação de todos os verbos, não é possível. Não é possível e também é impraticável. Ok? Imagina, deixa eu dar aqui um exemplo. Você conhece os números, certo? Sim, certo. Então, eu pergunto, você sabe contar até 1 milhão? Claro, você sabe contar até 1 milhão. A resposta é sim. Alguma vez você já contou até 1 milhão? Nunca. Eu nunca. Ok? Aliás, não conheço ninguém que parou e contou até 1 milhão. E se fizesse isso, seria a maior perca de tempo. É, exatamente. Por que você precisa de contar até 1 milhão? Se a pessoa vem e diz, eu já contei até 1 milhão, eu depois perguntou, ok, e já contaste até 10 milhões? Em algum momento terá que dizer não. Então, nós nunca contamos até 10 milhões, 1 trilhão, mas nós sabemos contar até esse número. Nunca fizemos isso, mas sabemos. E se alguém pagar-nos para contarmos, a gente conta sem nenhuma dificuldade. Aquilo tudo fica repetitivo, mas contamos. Ok? O mesmo acontece aqui em árabe. Em árabe, você aprende um grupo limitado de verbos, podem ser até 3, 4, 5 verbos, e depois os verbos seguintes têm como base esses 5 verbos que você aprendeu a conjugar, memorizou, sabe escrever, sabe ler. É a partir desses 5 que você toma como base para adquirir todos os restantes verbos. É assim que acontece. É árabe. Ok? Pelo menos estamos a falar aqui dos verbos do passado. Veja. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna. Ok? Aqui também posso dizer kataba. Kataba, katabu, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Qual é o outro verbo? Existem vários outros verbos, mas claro, a regra é exatamente esse. Os sufixos são esses que nós vemos aqui. Esses na, ta, ti, tuma, tum, tuna, na e tu. Aqui não tem sufixos, tal como nós já vimos. Isso é uma questão de colocar fazer essas alterações. Portanto, é desse jeito que funciona. Ok? Assista esse vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não entende o que está se passando, comece com o primeiro vídeo dessa sequência, onde vimos os pronomes pessoais, com algum detalhe. O vídeo seguinte vimos a conjugação do verbo darasá, exatamente, e também fizemos a revisão dos pronomes. E aqui estamos a explicar a conjugação do verbo laisa. Agora, em termos do seu uso do laisa, que é usado para negar uma oração nominal, em termos do seu uso, explicação adicional, veremos nos vídeos subsequentes, ou então você pode se inscrever no curso de árabe conversacional, onde nós aprendemos a falar árabe. Essa gramática que nós estamos a estudar aqui não é o nosso objetivo estudar gramática. Simplesmente estamos a fazer uma apresentação para que você possa entender o que está se passando. Quando nós estivermos a conversar, por exemplo, eu posso dizer Hal anta lasta mudarrisan? Hal anta lasta mudarrisan? Então, esse lasta
em algum momento você vai se lembrar, ok, aqui está lasta, anta lasta. Aí você vai se lembrar, ok? هل أنت أو هل أنت هل أنت مريم؟ هل أنت مريم؟ Ok? Tu és Mariam? Então, você não é, você diz lá, أنا لست مريم. أنا لست مريم. E depois você aí continua com o diálogo. Então, esse verbo é extremamente importante para usarmos durante a nossa conversação. Porque nas orações nominais, para fazer a negação, nós precisamos desse verbo. Esse verbo é usado para fazer negação. Ok? Se não fosse o caso, ok? Se usássemos somente o lá e o naam, não precisaríamos deste verbo. Mas precisamos desse verbo para dizer não, ok? Eu não tenho, não havia, eu não sou e assim por diante. Portanto, assista esse vídeo, faça a revisão. Se tiver ali alguma dúvida, entre em contato comigo através do website adam.cel.mz. Poderei dar assim alguma explicação adicional ou responder a sua questão específica deste verbo ou de qualquer outro verbo em árabe. E se quiser praticar a sua conversação de modo a desenvolver a sua fluência, poder estar ali a explicar تكلم بالعربية ممكن, é possível, entre em contato e em pouco tempo você estará de fato a falar árabe, porque o nosso foco no curso de árabe conversacional oral, no curso de árabe comunicativo oral, o foco é realmente em falar. Agora, se você quer aprender a escrever e assim por diante, isso é no outro fórum, principalmente depois de você conseguir falar. Imagina, você está com um amigo e esse amigo pergunta, hey, tu falas árabe? E você responde, não, eu não falo, mas escrevo. Really? Sério? Isso impressiona alguém? Claro que não impressiona. Ok? Então, primeiro, aprenda a falar, aprenda a expressar os seus sentimentos, o que você quer, aprenda a conversar com seus amigos, familiares, o pessoal que está ali nas Arábias. Depois de você conseguir isso, aí você pode partir, aprender a escrever, estudar aqueles textos islâmicos mais específicos, estudar ali a gramática com profundidade, assim por diante. Depois de você conseguir falar, e não o contrário. Caso contrário, você vai entrar muito nesse aspecto técnico e depois de um tempo você vai acabar desistindo. Ok? Imagina. Você está há 6 meses a estudar árabe, está ali na análise gramatical, mudaf, lei, ismu ishara, harf jar, ismu majrur, ok? Maf'ul bihi. Falar que é bom, nada. Você próprio desiste. Não tem resultado. Ou pelo menos você acaba mudando. Não, esse método eu não quero. O que eu quero é falar. Depois de falar, vamos ver o resto. Portanto, é isso que nós temos para oferecer no curso de árabe comunicativo oral. Portanto, até a próxima aula.